Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. Vocês sabem que é um prazer enorme estar aqui com vocês, especialmente quando a gente fala de temas que são tão importantes e tão urgentes como o de hoje. Eu estou recebendo aqui uma convidada que tem uma trajetória acadêmica e profissional, gente, impecável. E ela é muito dedicada e vai nos ajudar hoje a entender melhor algumas complexidades da nossa sociedade. Ela fez pesquisa em ciências sociais, se aprofundou nas questões raciais, na intersecção e branquitude, e também ela tem um foco em tentar entender como que isso afeta crianças e jovens. É uma verdadeira potência, uma voz importante nos dias de hoje, a professora Ana Carolina Farias. E eu já combinei com ela aqui nos bastidores que a gente vai começar começando, e eu vou mandar para ela aqui a primeira pergunta. Ana, a sua trajetória acadêmica ela é fascinante. Ela mistura a teoria e a prática em lugares tão diversos, como a Fundação Casa e o Colégio Dante Alighieri. Eu gostaria de saber de que forma que essa experiência multifacetada moldou a sua percepção sobre como as questões raciais se manifestam de maneira diferente em cada um desses contextos e principalmente como que elas impactam o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Com muita honra, com muito orgulho, professora Ana, seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Olá, Maíra. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Primeiro, é uma honra estar aqui com você, nesse programa maravilhoso, que fala de temas importantes na educação. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre essa pergunta, tá bom? Por essa trajetória tão diversa que eu tive no meio da educação, é impossível que ela não tenha marcado, né, o meu olhar mesmo para pensar sobre questões raciais. E aí eu vou falar um pouquinho primeiro de um exemplo muito prático que eu vivenciei e que me fez pensar na minha pesquisa de mestrado, e depois como eu penso essa questão de maneira mais estrutural, né, mais geral. Então, o meu exemplo prático é o seguinte: quando eu estava lá nos idos de 2010, mais ou menos, eu fazia consultoria para creches do município de Osasco. E aí eu visitava muitas creches como consultora pedagógica, e aí eu comecei a notar que as crianças brancas e as crianças negras tinham tratamentos diferentes dentro da creche. E aí, bom, eu já era cientista social, né? Tinha sempre aquele olhar de questionamento e tudo mais. E aí eu comecei a pensar em questões muito instigantes. Por que que crianças negras são tratadas de maneiras diferentes das crianças brancas dentro desses espaços escolares? Né? Foi aí que eu tive a minha primeira ideia para fazer a pesquisa de mestrado, onde eu investiguei como as crianças percebem as questões raciais, né? Numa EMEI, né? Crianças de 4 e 5 anos, porque isso me mexia muito comigo, né? Essa diferença, essa desigualdade em que as crianças eram tratadas mesmo ali em sala de aula. Pensando aí nos adolescentes mais privilegiados, também eu tive uma experiência muito interessante num colégio de elite de São Paulo, que as adolescentes que eu atendia, que era num programa específico de pré-iniciação científica, elas tinham plena consciência de sua questão, de sua condição social, de sua condição de pessoas brancas, e que também gostariam de contribuir à sua maneira para que essas desigualdades fossem menores, né? Então, eu tive a sorte de encontrar meninas muito conscientes ali de onde elas estão inseridas, de qual que era o seu papel na sociedade, e aí eu conseguia orientar projetos de pré-iniciação científica, muitos que tinham a ver com o tema das desigualdades raciais e das desigualdades sociais, né? Então, essa trajetória me mostrou, né? Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, mas que as questões raciais impactam, sim, de maneira definitiva, significativa na vida das pessoas, né? Desde sua origem até os seus privilégios, essa trajetória, né, das pessoas brancas e não brancas vai ser marcada a vida inteira por essa questão. Isso não significa que seja uma questão determinante, né? Então, quer dizer, aquela coisa da imobilidade social. Pessoas negras devem permanecer para sempre
na mesma condição, pessoas brancas nunca vão rever seus privilégios, né? Então, ao longo dessas experiências também, eu tive essas percepções muito de outros lugares também, onde as pessoas conseguiam se movimentar, conseguiam perceber sua condição, melhorar sua condição, abrir e dividir seus privilégios também com outras pessoas. Então, essa experiência, na verdade, a minha experiência profissional que nutria também as minhas indagações acadêmicas, né? Porque eu via que estava acontecendo ali na prática e isso me fomentava a pensar nas questões dentro da academia. E Ana, olha, eu quero te dizer que como é precioso te escutar, né? Porque eu sempre digo aqui para as pessoas que assistem o programa, é claro que os temas eles podem se repetir, e a gente pode encontrar muitas convergências entre as falas, né, de diversas pessoas que já falaram aqui no Conversa de Classe sobre essa questão. Mas eu sempre falo também que cada experiência é única, né? A gente tem um disparador único que ajuda que a gente coloque uma lente mesmo sobre essa realidade, e não que a gente vai entender de um jeito diferente, mas eu sempre falo que a gente entende por camadas, né, e também por prismas diferentes aí essas questões. Você trouxe muito na sua fala agora essa questão do conceito da branquitude e como que ela opera no dia a dia. E eu entendo, né, e você fica à vontade, tá, de concordar, de discordar, de como você quiser responder, que muita gente tem dificuldade de entender que não se trata de culpa, mas sim de um sistema, né, de algo que foi sendo construído historicamente mesmo dentro da sociedade. Eu quero te perguntar como que a escola, enquanto instituição, ela pode lidar com o tema da branquitude, para que as crianças e os adolescentes brancos, né, e claro, a gente está falando aqui porque a gente está colocando uma lente aí na questão do conceito de branquitude, possam se reconhecer nessa estrutura e entender esse lugar que ele é um lugar de privilégio, mas sem paralisação ou culpa. É interessante, Maíra, o que você coloca, porque eu acho que é legal a gente deixar todo mundo na mesma página quando a gente fala do que é a branquitude. Então, eu vou começar, assim, muito brevemente com um conceito bem tranquilo, que é muito simples de entender, que a branquitude ela é pesquisada já há algum tempo, e a gente tem duas principais pensadoras, né, em relação a esse tema. Uma é a Maria Aparecida Bento, que tem um livro fantástico, chama O Pacto da Branquitude, que é recente, é de 2022, embora seja de um trabalho antigo dela, da tese de doutorado, em que ela vai falar que as pessoas brancas, sem que tenham um pacto verbal, elas se ajudam, elas se priorizam no dia a dia, né? Deixando as pessoas não brancas de fora desse pacto, né? E tem ali a Weiner Schuckmann, que também desenvolve uma pesquisa incrível, assim, muito tempo pesquisadora também, e ela vai dizer que pessoas brancas têm privilégio em todas as situações sociais, inclusive quando, por exemplo, você encontra um mendigo branco e um mendigo que não é branco, o mendigo branco vai ter mais condições de sair dessa situação, porque as pessoas vão olhar para ele e vão dizer, não é o lugar dele estar aqui. Então, ele vai ter mais condições, por exemplo, de ir a um banheiro, vai receber mais dinheiro. Então, a cor da pele, ela influencia em todas as trajetórias sociais, tá? Então, primeiro ponto, essa é a questão da branquitude, né? Que eu acho que a gente precisa falar que não é uma questão, como você bem colocou, de culpa, mas a gente precisa se corresponsabilizar. Eu digo nós porque eu sou uma mulher branca, né? Então, eu sou uma mulher branca também que falo do meu lugar de pesquisadora e de mulher branca. Nós precisamos nos corresponsabilizar e saber que temos esses privilégios, né? E desculpa a segunda parte da pergunta. Eu acho que como Perdão. que a gente pode ajudar a escola? Não, a gente está aqui para se ajudar, né? E de fato a pergunta tem duas partes, né? E é importante mesmo a gente lembrar, porque até para quem está assistindo é legal, né? Mas acho que é como que a escola pode, né, ajudar com que as pessoas se reconheçam, né, nesse lugar dentro da estrutura social. Legal. Eu acho que dos jeitos de reconhecer, de se reconhecer, também passa aí, porque não são questões isoladas. E quando a gente fala de branquitude, a gente também fala de negritude, só que de um outro ponto de vista, né? Então, eu vou dar um exemplo da minha experiência na minha pesquisa de doutorado. No doutorado, eu pesquisei 3 escolas estaduais e como elas, como os jovens, né, pensavam essa relação aí
dentro dos seus projetos de vida, né? A relação da branquitude, da interseccionalidade e tudo mais. Em uma dessas escolas, a gente tinha uma coordenadora pedagógica, um vice-diretor, que eram pessoas negras. E eles eram vistos como figuras de poder, de legitimidade, de referência, por estudantes brancos e por estudantes não brancos, né? Então, quer dizer, para os alunos brancos também repensarem que o branco não é o centro do universo e não é a única referência ali que pode exercer cargos de liderança, é fundamental que as escolas pensem em cargos de liderança para pessoas negras também, porque a pessoa branca também vai identificar que existem outros tipos, né, outras figuras ali no poder, e é imprescindível que seja uma referência não só para alunos brancos, como para alunos negros, que existem outras trajetórias, né, que não só pessoas brancas que conseguem cargos interessantes dentro de uma escola, enfim. Essa é uma das ações, né? Mas existem outras também que a escola pode ajudar. A gente pode falar da questão do currículo, né? Pensar ações ações curriculares, como que esses estudantes podem ter referências aí nos componentes curriculares de autores que não são brancos, ou também de repensar seus próprios privilégios, né? Então a escola pode fazer muitas ações aí nesse sentido. Ana Carol, e que bom, né, ouvir desse seu lugar de pesquisadora, que acho que isso também ajuda a gente a ampliar um pouquinho o olhar para ações, né, principalmente porque você estava lá em campo, né, acompanhando isso. E eu sempre falo para as pessoas entrevistadas que o nosso programa, ele é acompanhado por docentes, mas também por pessoas que são graduandas, que ainda vão ocupar esses lugares no mercado de trabalho. E quando a gente sempre faz orientação dessas pessoas, eu principalmente, né, eu tento também pensar um pouco dessas questões, né, que a gente precisa pensar esses lugares e também como que a gente representa, né, essas situações no dia a dia. E eu até queria pegar um gancho nisso, porque a gente infelizmente vive num país que é marcado pela desigualdade social, né? E eu também eu sou professora de história, né? Então eu também tenho esse lugar de fala, e eu sempre digo assim que a questão da desigualdade social no Brasil, ela também tem uma camada racial que se entrelaça aí dentro dessa questão. E a escola, ela é um espaço de socialização que tem o desafio aí de preparar, né, estudantes para o mundo, e acho que essa questão vem embutida aí no combo do que a escola tem que fazer. O que eu quero te perguntar, na sua opinião, o que você acha que as instituições de ensino, e aí de todos os níveis, né, de todos, de todo arcabouço social aí que essas instituições atendem, o que elas podem fazer para não reproduzir essas desigualdades e como que elas podem principalmente se tornar um agente de transformação? Bom, pensando, a gente tem essas escolas de diversos níveis, então eu também vou me reportar à minha experiência, não só na pesquisa, mas também como professora, né? Fui professora da rede estadual durante muitos anos, mais de 10 anos, numa escola periférica de Osasco também. E aí a gente pode pensar nessa questão quando, por exemplo, a gente pensa nos nossos alunos periféricos que eles ascendem à universidade. E é um jeito da gente romper, né, com isso, porque, quer dizer, o que se espera de um aluno quando ele é um aluno periférico? Eu, particularmente, fui professora no período noturno. O que se espera de um aluno que trabalha o dia todo, vai para a escola à noite e não era professora da educação de jovens e adultos, eu era professora do ensino regular. Então, esses alunos do ensino regular, muitas vezes, eles não são, principalmente do noturno, em escolas periféricas, eles são vistos como, eles não vão ter futuro, eles não vão ter projeção. Então, acredito que o papel da escola, no caso das escolas periféricas, é fomentar que os estudantes eles podem ter outras realidades a partir de quando eles vão galgar outros lugares aí para além, né, da escola, quando eles vão para as universidades, aí a partir da universidade, na inserção do mercado de trabalho, enfim. Então, principalmente, eu acho que para alunos periféricos essa é uma questão importantíssima. Assim. E para alunos de escolas de elite também, que, como eu já tive a vivência,
deles repensarem também qual que é o seu papel, né? Como eu já falei aí anteriormente, deles repensarem como eles podem dividir esses privilégios, como eles podem entender que o mundo é para além daquele mundo que eles conhecem, né? Então, essa iniciativa mesmo que eu participei enquanto professora de pré-iniciação científica, por exemplo, era uma iniciativa que auxiliava muito os estudantes a identificarem outros universos, né? Quer dizer, quando você faz intercâmbios aí entre jovens de outras classes sociais que eles não conhecem, eventualmente. Existem também algumas escolas que têm trabalho de voluntariado para tentar entender uma outra realidade. Então, todas essas, acredito que são ações importantíssimas para que os jovens comecem a repensar, né? Que eles estão num lugar ali, mas que aquele lugar ele não é natural, ele não é dado, ele foi construído. Então, ele está socialmente ali construído no lugar e a função da escola, e aí eu falo muito por ser professora de sociologia e filosofia, é desnaturalizar esse olhar, né? É entender que o aluno pobre ele pode pensar outra condição e o estudante que é mais privilegiado também pode pensar em outras condições de como ele pode ajudar, né? Como é que ele consegue também fazer a sua contribuição? Porque, afinal de contas, falar sobre desigualdade, de classe, raça, gênero, etc., é uma questão de todo mundo, né? Não são só as partes que estão ali envolvidas que devem lutar contra. As partes que sofrem isso, elas podem falar com mais legitimidade sobre a sua posição, sobre o seu papel. Mas também as demais podem contribuir de maneira muito significativa. Cada um no seu lugar. Carol, que resposta incrível, né? E que perspectiva potente que você traz aí para os vários lados aí dessa moeda, né? A gente está caminhando aqui para o finalzinho, e você fez uma pesquisa, né? Muito focada no ensino médio, principalmente aí falando de identidade, e eu até também costumo comentar, né? Não é porque a gente está lá no ensino médio, né? Ou esses adolescentes estão lá, que a gente não vai deixar de construir identidade, pelo contrário, né? É uma fase importantíssima aí que eles estão se entendendo como adultos, né? Quando a gente fala desse contexto, desses jovens, dessas jovens que estão buscando o seu lugar no mundo, o que você acha que é essencial para que eles consigam construir uma identidade positiva, né, enfrentando aí o racismo estrutural, mas também como que eles podem ser ativos na luta por uma sociedade mais justa e mais equitativa? Legal. Essa pergunta é boa, e aí eu vou de novo remeter a um exemplo da minha pesquisa mesmo de doutorado, enfim. Na minha pesquisa de doutorado, eu notei uma questão muito importante, que eram estudantes brancos eram mais ouvidos em sala de aula pelos professores, né? Em detrimento de estudantes negras, meninas, principalmente, que pouco falavam, né? E o curioso é que, por exemplo, quando eu comecei, eu fiquei um ano letivo inteiro, né, assistindo aula com esses estudantes. Eu ia para a escola, então eu estava lá toda semana assistindo aula no mesmo período. E aí, na primeira semana, eu falei assim: não, peraí, eu acho que não é isso, acho que deve ser coisa da minha cabeça. Na segunda semana, eu voltei, e aí eu fui, e isso se constituiu num dado de pesquisa, porque essa era uma questão frequente, né? Quer dizer, os meninos, na minha pesquisa, eles foram mais ouvidos durante o ano letivo do que os meninos brancos, né, especificamente, do que as meninas negras, por exemplo. Então, acredito eu que, enquanto escola, a gente precisa oportunizar que os nossos estudantes, meninas negras, meninos brancos, enfim, na diversidade de estudantes que temos hoje, que todos eles tenham lugar e possibilidade de participar dos processos pedagógicos em sala, né? Eu sei, porque fui professora durante muitos anos de sala de aula, que muitas vezes a gente está muito preocupado em dar conta do nosso que a gente precisa fazer em sala de aula, etc. Mas se de fato a gente quer mudar essa realidade, aí eu vou também chamar um pouquinho da responsabilidade dos professores e da gestão escolar, que elas têm um papel decisivo nessa projeção para o futuro dos jovens, né? Quer dizer, como é que você pensa numa projeção de futuro de jovens se você não está oportunizando de fato ali no miúdo, sabe, na sala de aula,
como é que você não está oportunizando que eles se coloquem, que eles construam sua identidade ali, enquanto sujeitos de potência, se você privilegia alguns em detrimento de outros? Então, acho que as escolas podem ficar muito atentas nesse olhar. E aí, eu estou falando de todos os tipos de escola, tá? Porque mesmo nas escolas de elite, sempre tem aqueles estudantes que são preteridos, digamos assim, dentro da sala de aula. E eu acredito, e os dados da minha pesquisa mostram, que é importante que todos tenham um olhar cuidadoso dos professores e da gestão escolar nesse sentido, né? Então, quer dizer, você notou que tem um grupinho ali que está mais quieto? Por que será? Será que eles não conseguem se colocar de fato na fala? O que eu notava é que as meninas negras elas tinham muita insegurança de falar. E elas sempre validavam com a amiga do lado. Ah, mas se eu for falar, eu vou falar alguma bobagem? Acho que a professora não vai gostar do que eu vou falar. Então, a gente fica muito, né? A pesquisa ela tem esse lugar privilegiado que eu enxergava os bastidores, sabe aquela conversa que a gente, enquanto professor, manda os alunos pararem, que eles estão falando muito? E é dessas conversas, muitas vezes, saíam essas percepções, né? Quer dizer, a insegurança das meninas de falarem e o jeito natural, né? E aí, de novo, pensar nessa naturalização, que a gente ouve os nossos estudantes, os meninos brancos. Então, acho que esse é um passo, e parece uma coisa muito simples, mas acho que esse pode ser um passo que as escolas podem repensar, assim, no seu cotidiano, para pensar, né, para entender como que esses jovens constroem suas identidades e seus futuros, né, suas projeções aí para o futuro também. E faz todo sentido, né? Porque nós que estamos ali mediando, né, esses aprendizados, também temos essa condição de entender esses lugares de fala também. Então, que poderoso, Ana, o que você acabou de contar aqui para a gente. Obrigada, né, desse compartilhamento. Ana, eu quero te agradecer a sua generosidade, a sua disponibilidade de trazer de forma tão clara e tão didática, né, um tema que ele de fato complexo. E quero te perguntar, você quer deixar alguma mensagem de finalização para quem está assistindo a gente? Bom, eu primeiro assim, a minha mensagem de finalização é obrigada pelo espaço, né? Obrigada, Maíra, aí, por dar espaço para falar sobre esses assuntos, né? Que são assuntos, e é curioso, né? Eu sempre ouço isso de pessoas brancas. É um assunto delicado, mas é delicado para quem? Porque para quem sofre não é nada delicado. Então, para a gente colocar as nossas lentes aí nesse assunto que é necessário. Então, eu acho que eu gostaria de chamar o público que está ouvindo para trocar a palavra delicado por necessário, né? Porque para quem sofre a discriminação, seja racial, né, principalmente, que é o que a gente está falando aqui hoje, mas aí a intersecção entre classe, raça e gênero não é nada delicado. Então, para a gente repensar os nossos lugares, né? A gente tem muita dificuldade de falar sobre isso, porque eu, por exemplo, sou uma mulher branca, mas sou uma mulher que pesquisa esse assunto, mas ainda assim, para a gente ser também corresponsável para uma nova construção de futuro aí desses jovens. É isso. Ana, obrigada e obrigada pela aula. Gente, eu sempre falo também que aqui é uma oportunidade de aprender, né? E de fato você já me ajudou aí a aprender alguma coisa nova dessa troca, dessa conversa. Eu te agradeço mais uma vez, muito obrigada mesmo de ter vindo aqui no Conversa de Classe. E pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.